Funcionários podem se recusar a trabalhar aos sábados por causa da religião. Matéria publicada aqui no site do G1, da Globo. Interessante, né? Claro, traz algumas imprecisões aqui, né? Mas achei interessante a forma como eles abordaram o tema. Lembrando que realmente a legislação, a lei, favorece os guardadores do sábado. Obviamente que antes de chegar a esse ponto, né, de ter que trabalhar com a lei, de ter que apelar para a lei, é importante que os adventistas conversem com seus empregadores. Isso pode acontecer também na faculdade, na escola. Conversem antes com os professores, né, para que algum acerto amigável ali possa ser feito, né? Caso não se possa chegar a um acordo assim de amigos, né, obviamente que também é possível apelar para a lei. Diz aqui a matéria que algumas religiões, como a Adventista do Sétimo Dia, consideram o sábado sagrado e por isso não permitem, eu coloquei um SIC ali para dizer que isso é palavra deles, né, que não permitem que seus fiéis trabalhem nesse dia da semana. Por que eu coloquei esse SIC? Para dizer o seguinte, que na verdade não é a igreja que proíbe, né? Inclusive, alguns alunos muitas vezes enfrentam a seguinte situação: o professor quer marcar uma prova para sábado, e aí o aluno explica que ele guarda o sábado, que ele tem o sábado como um dia consagrado a Deus, ele não trabalha, não faz atividades seculares nesse dia, e o professor às vezes diz assim: conversa com o seu pastor para dar um jeitinho, né? Um adventista, um guardador do sábado não faz isso porque o pastor ou a igreja estão mandando. Ele faz isso por quê? Porque está na Bíblia Sagrada. É um mandamento bíblico. Está ali do Gênesis ao Apocalipse, né? Inclusive, se você tem alguma dúvida, é só procurar aqui em meu canal. No buscador você coloca ali sábado. Você vai encontrar um vídeo com o título A Verdade sobre o Sábado, em que eu explico esse assunto ali longamente, mostrando de capa a capa na Bíblia o sábado como mandamento de Deus, permanente, como toda a lei de Deus é, né, eterna. Ele também faz parte dos 10 mandamentos. Então é bom que fique claro que nenhum adventista guarda o sábado porque a igreja manda, né? Algumas religiões, como a Adventista do Sétimo Dia, o islamismo e o judaísmo ortodoxo, não permitem que seus fiéis trabalhem ou exerçam qualquer atividade aos sábados. Na verdade, o islamismo tem a sexta-feira como sagrada, né? Então também tem uma outra imprecisão aqui na matéria. E depois, eles dizem em algum momento aqui que os adventistas guardam o sábado com base no mito da criação, né? Eu também, obviamente, discordo frontalmente dessa afirmação deles, né? Não sei onde é que está aqui na matéria, mas isso, até coloquei aqui uma notinha em algum local ali entre colchetes para explicar que nós entendemos que a criação é um fato. Jesus se referiu à criação, a Adão e Eva, como personagens históricos. Então, se você crê na Bíblia, se você aceita Jesus como o Salvador e Deus encarnado, se você entende que a Bíblia é um conjunto de livros inspirados, esses livros e Jesus não dão margem para crer que o relato da criação, Adão e Eva, a queda, está aqui, ó. Segundo ele, a crença se fundamenta no mito da criação. Não, não é mito. Repito, né, se você é um cristão que crê que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e que crê que Jesus é a autoridade, você terá que admitir que o relato da criação é histórico, é factual, não é um mito, como diz aqui a matéria. Mas, enfim, aqui tem algumas explicações e achei, pesando na balança, achei que foi positiva essa matéria para lembrar as pessoas de que realmente a legislação favorece, por enquanto pelo menos, né, os guardadores do sábado. Outra coisa que eu queria ponderar com você que, quem sabe, é um empregador. Se você tem um empregado que é tão fiel a ponto de arriscar a sua carreira para ser fiel a Deus, as suas convicções, a sua posição religiosa, pense, essa pessoa vale ouro. Ela vai ser fiel a você como empregador, a sua empresa também. Se eu fosse um empresário, eu daria muito valor a um funcionário que tem essas convicções, que tem uma moral tão elevada. Pense nisso, caso você seja um empregador e, de repente, esteja considerando aí o caso de algum sabatista, algum guardador do sábado, né, na sua empresa. Tá bem? Aqui abaixo eu coloquei alguns vídeos, linkei alguns vídeos, fica aí o convite para você assistir. A Verdade sobre o Sábado, Memorial da Criação, é esse vídeo em que eu apresento aqui um estudo de, acho que 1 hora, mais ou menos, sobre esse mandamento bíblico em toda a Bíblia, Novo e Antigo Testamentos. Aqui, sábado e sexualidade, a incoerência dos evangélicos. Assista também esse vídeo aqui, é bem interessante. 11 anos a mais, a vantagem surpreendente dos que guardam o Santo Sábado. É um
palestrante aqui, que não tem nada a ver com a Igreja Adventista, mas pesquisando ele percebeu, descobriu que aqueles que guardam o sábado, vivem segundo os preceitos bíblicos, têm vida mais longa. E é óbvio, né? Porque o sábado, que se insere no descanso, ele está ali no pacote dos 8 remédios da natureza, né? E faz muito bem guardar o sábado. Teria o sábado sido abolido? Outro vídeo em que eu explico essas questões, alguns textos bíblicos mal compreendidos por irmãos aí de outras igrejas, né? Quando Paulo fala sobre a lei cerimonial que encontrou o seu cumprimento, né, na cruz, algumas pessoas confundem isso como se fosse a lei moral. As leis cerimoniais relacionadas com o santuário foram dadas após o pecado. Estão ligadas ao pecado, porque envolve perdão, né? Reconciliação com Deus, expiação, e encontraram o seu cumprimento na cruz do Calvário. A lei moral de Deus existe antes do pecado. Adão e Eva foram convidados por Deus a guardar o sábado lá no Éden, e essa lei existirá após o pecado. Isaías 66 informa que mesmo na nova terra, o sábado continuará sendo guardado. Então é importante fazer essa distinção e perceber também alguns textos em que Paulo apresenta um aspecto negativo da lei, porque a lei ela mostra o pecado. Portanto, ela mata a pessoa em termos espirituais, ela aponta o problema, para que nós possamos correr para Jesus, que é quem salva, quem perdoa. Nós somos salvos pela graça e julgados pela lei de Deus. É importante entender esse assunto, né, para não criar confusão na mente das pessoas, não ensinar o erro, né? A lei e a graça trabalham conjuntamente para o nosso bem, mas a função de ambas é diferente, a função delas é diferente. Uma aponta o pecado, a graça perdoa, Cristo perdoa. Outro vídeo aqui interessante, o sábado foi honrado no STF, veja isso aí também depois.